Olá, olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, aqui Fábio Vedovelli. Nesse screencast, que é relativamente longo, eu espero que você tenha paciência, eu vou demonstrar como integrar um plugin de jQuery para upload de arquivos instalar e integrar com o Laravel. E fazendo até um gerenciamento dos arquivos, armazenando uma referência no banco de dados, criando uma lista, a partir da lista eu posso fazer download, posso remover, e é um exemplo bem completo. Para este screencast eu vou disponibilizar o link do repositório do GitHub, então você sinta-se à vontade para baixar o código, fazer fork, sugerir melhorias, etc. O link você encontra aqui na descrição do vídeo, no meu canal do YouTube, e é isso aí. Gostaria de lembrar também que no próximo sábado, dia 23 de maio de 2015, às 8 horas, se inicia o meu curso de Laravel pela Eduqui. Tá? O curso já está todo pronto, é um curso legal, ele já foi ministrado presencialmente pelo CT da Novatec, e o pessoal gostou bastante, e agora é a versão online do curso. E eu espero que você seja meu aluno. Então basta acessar eduki.com, edukee.com, e lá na lista de cursos você vai ver o meu curso de Laravel, tá? O investimento é R$350, você pode parcelar este valor. E é isso aí, tem todas as instruções lá. Isso aí. Valeu e um abraço. Ok, então tenho aqui uma instalação fresca do Laravel. Eu estou mantendo o sistema de login que o Laravel já traz por padrão, porque os arquivos que serão enviados serão associados ao usuário logado. Poderiam ser associados a qualquer outro usuário se você estivesse fazendo um gerenciamento de usuários. O importante é que você tenha o ID do usuário que você quer associar o arquivo a ele. Neste caso, precisaremos de um usuário logado para que eu não faça o hardcode do ID do usuário. Tá legal? O primeiro ponto é conectar, então, no banco de dados, porque eu vou precisar fazer, primeiro, vou fazer o login, segundo, eu terei uma tabela para armazenar uma referência aos arquivos que foram enviados. Então, eu vou guardar o arquivo numa pasta documentos dentro de storage, que ainda será criada, e farei também uma referência ao arquivo guardando o seu nome e o ID do usuário numa tabela do banco de dados. Isso vai facilitar para que eu traga a lista lista de documentos associados àquele usuário. Então a primeira coisa é abrir o .env e colocar o nome do banco de dados que eu já criei e tenho aqui no meu sistema de gerenciamento de banco de dados. Ok. O segundo passo é criar um model e uma migration para a tabela Files. Para isso, eu vou no Artisan e eu quero make model. O nome do model será File. Com isso, ele vai criar também uma migration. Caso eu quisesse criar um model sem a migration, supondo que eu já tivesse criado essa migration manualmente, era só eu colocar uma flag no migration e ele me criaria apenas o model. Não é o caso deste screencast, eu estou criando os dois juntos. Então vamos lá. A primeira coisa é buscar pelo model, está aqui. E segundo, eu quero, mais fácil buscar aqui dentro de migrations, perceba que eu tenho ali Create Files Table, tá? Ela está condicionada na pasta Migrations, junto com as duas migrations que são providas por padrão pelo Laravel para a criação da tabela de usuários e Password Reset. Então, nosso interesse é só aqui na Files Table. Ele já me traz nos métodos up e down o que eu preciso para iniciar a criação da minha tabela. Então perceba ali, schema create files, e aí eu tenho acesso à tabela criada. Ele já trouxe também o auto-increment de ID e os timestamps. Eu quero manter ambos. E quero também colocar uma coluna
para o nome da tabela, que vai ser do tipo varchar 255. Eu quero também adicionar uma coluna para que será a foreign key para o ID do usuário. Então, agora eu vou pedir a ajuda à documentação do Laravel para poder pegar o código que vai criar a foreign key. Então, eu só vou copiar, agradecer e colar, e aí eu vou explicar. Primeiro, eu estou criando aqui uma coluna chamada user ID, é do tipo int unsigned, e aí na linha 20 eu estou criando a foreign key, estou fazendo uma referência à coluna ID que está na tabela users. Só isso. Muito simples, tá? Eu não quero outros campos na minha tabela. Com isso feito, eu posso voltar ao Artisan e fazer a migração das tabelas. Voltando ao banco de dados, está lá todas as minhas tabelas. Tabela usuários, tabela arquivos com a coluna user ID e a foreign key criada aqui. Legal. Agora, para que eu possa fazer o login, eu preciso de pelo menos um usuário, tá? Seria muito cômodo eu colocar direto no banco de dados, mas eu não teria como criptografar o password e eu não vou salvar o password de forma aberta de jeito nenhum. Então, para isso, eu vou utilizar a função de seed do Laravel. Então, eu venho aqui em Database Seeds, eu tenho o Database Seeder, eu vou descomentar essa chamada a esta classe UserTableSeeder, essa classe não existe. Por comodidade, eu vou criar neste mesmo arquivo. Não é uma boa prática, mas como seed é uma coisa bem... não é uma coisa que você faz o tempo todo, eu não vejo problema de colocar aqui. Legal. E aí eu vou colocar um método público chamado run, que é necessário para que as instruções que eu vou colocar ali sejam executadas quando eu rodar o comando dbseed no PHP Artisan. Então o que eu quero aqui? Criar um usuário. Criarei uma variável, será appuser, na verdade new, appuser. Aonde está esse user? Foi provido por padrão pelo Laravel aqui dentro da app. E aí eu vou configurar o meu usuário, user algum. O que eu quero aqui? Name. Por fim, eu quero que o user seja salvo. Ok. Só isso. Para finalizar o processo, eu volto no Artisan e comando migrate. Oh, nothing to migrate. Ok. Vamos ver o que é. Ah, não é migrate, desculpa, é dbseed. Migration eu já rodei, né? Agora sim. E voltando aqui, eu tenho o registro criado no banco de dados. Se eu quisesse, veja, se eu quisesse criar alguns usuários, supondo que eu esteja testando, tá? Eu vou voltar aqui o arquivo. Aí eu quero criar diversos usuários. Eu quero primeiro o meu usuário, e aí eu vou dizer que o $i igual a 0, while aí é só copiar tudo isso daqui. Se eu quisesse fazer algo mais caprichado, utilizaria uma biblioteca como, por exemplo, o Faker. A única coisa que eu preciso aqui é que o e-mail seja único. Então eu vou jogar um $i na frente para que me faça um e-mail único, tá legal? E aí eu vou rodar de novo. Então eu tenho aqui um usuário que é o meu, tá? Será o primeiro usuário, e depois mais 10 aqui embaixo. Vou rodar o comando de novo. Beleza, e voltando na tabela, eu tenho agora 11 usuários, tá? Como eu tinha deletado primeiro, o ID 1 não se repete, legal? Mas aí eu tenho ali ó, o e-mail vedovelho@gmail.com e os outros que eu
coloquei aqui. Lógico que isso foi só para fazer uma demonstração do Seeder, eu posso deletar tranquilamente e eu vou trabalhar somente com este usuário. Legal. Então agora eu quero ver se eu consigo logar. Para isso eu vou acessar aqui a rota Home. Ela vai me pedir e-mail e senha. E estou lá, logado. Então, já tenho a primeira parte toda pronta, que é fazer o login. Legal. Então, eu vou localizar a view, onde está o conteúdo desta página. Então, eu vou em Resources, Views, e aí eu tenho home.blade.php. Aqui será adicionado a User Interface para login, upload. Legal. Aqui será adicionada a User Interface para upload. Perfeito. Então, vejamos, eu poderia simplesmente jogar aí um formulário com um campo do tipo file e beleza, fazer da forma mais próxima do HTML puro. Porém, não é assim que a vida funciona. E se a gente já tem condição de fazer algo mais caprichado de cara, por que não fazer? Então, tem esse plugin aqui para jQuery que chama File Upload. Muito bonito, bem na hora que eu preciso dele. O site está com muita gente acessando. Vamos ver se eu consigo outra alternativa. Ok, é exatamente esse daqui, tá? E aí eu vou utilizar este bem básico aqui, que é só um botãozinho, aí eu vou mandar uma imagem. Provavelmente ele está com o mesmo problema de overquota, mas eu já sei que ele funciona, então acredita em mim. Vamos lá, eu quero adicionar o plugin, e aí como que eu faço isso? Eu vou utilizar o Bower. Aqui eu estou logado na minha máquina virtual, eu vou acessar no meu local, no meu ambiente local, porque é onde eu tenho o Bower instalado, tá? Eu vou em Public, e aí é onde eu tenho o meu CSS, fontes, etc, etc, etc. Legal. Ali eu vou executar o Bower init para criar um arquivo bower.json. Como eu não estou criando um pacote para distribuir, então eu só quero o JSON que ele vai criar para mim, que é esse daqui. E aí, com tudo padrão, você vê que não tem muita coisa ali, eu não coloquei o nome, não coloquei uma versão, é só para eu ter o arquivo já formatado da forma que o Bower vai compreender. E ok. E aí, Bower install --save jQuery file upload. Com isso ele vai instalar tanto o plugin como todas as suas dependências e deixar à disposição dentro da pasta Bower Components em public para que eu possa fazer uso. Legal. Então, aonde que eu vou fazer os includes destes scripts? Eu tenho aqui em Resources, Views, app.blade, é onde eu tenho tanto o jQuery quanto o include dos plugins do Bootstrap. Então eu vou utilizar aqui para incluir o que eu preciso para o plugin. Então é Bower Components. Então são dois. Primeiro eu preciso de vendor. Vamos lá. jQuery File Upload, JS Vendor, jQuery UI Widget. .js. E aqui embaixo eu preciso adicionar o próprio jQuery.fileupload.js. Legal. A mesma coisa eu preciso fazer no CSS. Então eu vou lá em cima, CSS, jQuery, ok.
Então eu vou rodar e quero saber se eu tenho algum erro 404 desses includes que eu acabei de fazer. Temos sim, que é o de CSS. Porque não tem aquele ponto ali. Não sei porque que eu insisto em colocar esse ponto. É uma palavra só. Ok, tá tudo bacana. De onde eu tirei tudo isso daí? Como que eu sei que são... Veja bem, eu recebi várias pastas aqui. BlueImp, 3 BlueImp, uma jQuery e uma jQuery File Upload. Como é que eu sei que os arquivos que eu preciso são exatamente este vendor e este jQuery File Upload? Porque eu já pesquisei antes. Tá? Eu já ralei a bunda fazendo a implementação disso daí, para não ficar gaguejando durante a aula. E então eu sei. Tá? E isso acontece com qualquer coisa nova que eu queira usar. Não pense que o fato de eu ter experiência faz com que eu magicamente saiba tudo o que precisa ser feito. Não é assim. Mas você tem sorte de estar assistindo essa aula e aí eu já estou dando tudo mastigadinho para você. Tá? Vamos lá, vamos começar a implementação. Então, qual que é o próximo passo? Já que eu estou com todos os scripts adicionados, eu quero aqui na minha view, eu quero criar uma tag script. Normalmente eu criaria um arquivo, mas eu vou fazer tudo aqui dentro do próprio HTML para ficar mais fácil e mais rápido. Então assim, não se assuste com esse monte de código que ele já trouxe por padrão, é a forma que eu uso de escrever o meu JavaScript com segurança, isolando o escopo do que eu estou fazendo, então tudo será executado aqui dentro, tá? Dentro do escopo deste método anônimo aqui. E aí, lógico, depois que o documento for carregado. Se você estiver curioso do porquê eu faço isso, eu sugiro que você pegue e dê uma pesquisada, que está fora do escopo dessa aula, explicar este tipo de coisa. Mas o que eu estou fazendo aqui é isolando o escopo de execução do meu código JavaScript. Legal. E aí, eu preciso fazer com que este script seja executado depois destes daqui. Porque esses daqui são carregados, eu preciso que aquele script seja executado logo aqui. Tá? Beleza, logo aqui. Então, como que eu faço? Aí entra uma dica de como fazer a inclusão de scripts conforme você vai carregando as suas funcionalidades. Eu vou criar aqui uma section chamada scripts. E aqui embaixo eu vou dizer para mostrar. Então eu estou criando uma section que será automaticamente mostrada. É isso. Já lá dentro da minha view, eu vou criar a mesma section, só que aí eu não vou mostrar aqui, porque eu quero trazer o conteúdo da mesma section que existe no parent. E qual que é o parent desta view? É app, tá? Então, é uma referência a este aqui, e aí este script aqui, este bloco de script, ele será incluído logo depois dos que estão na mesma section que está no parent. É como se o Blade ele fosse montando de forma reversa os includes para depois mostrar só no final. E aonde é o final? Aqui no meu layout. Tá? Vamos ver se isso está incluído certinho aqui. Eu quero ir lá nos elementos e beleza. Veja, eu tenho aqui, deixa eu só colocar alguma coisa minha, que por enquanto não tem nada aqui, né? Então, teste. Deixa eu ver só se o teste foi feito. Foi. Aí eu venho aqui em Elements e tenho os scripts e tenho aqui a minha, tá vendo? Foi incluído logo depois. E aí é assim que eu faço o include condicional de scripts. Dependendo da sessão, ele vai ou não incluir alguma coisa. Tá legal? Beleza, então eu estou com uma área pronta para começar a configurar a minha interface. Então vamos lá, vamos pegar o exemplo que está no site aqui. Eu quero pegar o código fonte desse cara. E aí
utilizar do jeitinho que ele está aqui. Primeira coisa é buscar a parte de User Interface. Vamos lá, copiei e colei, agora eu vou demonstrar, tá? Então eu tenho aqui um span que se parecerá com um botão, tá? As classes do Bootstrap ali. E o label do botão será selecionar arquivos. E aí um input do tipo file, cujo name será simplesmente files e eu não quero que seja multiple. Nós vamos fazer um upload simples, tá? Um de cada vez. E só, tem o ID File Upload, que eu vou utilizar esse ID do campo para poder fazer a referência a ele no JavaScript, e aí poder capturar o arquivo e alguns campos adicionais, tá? E aí, por fim, eu tenho uma Progress Bar, que foi montada com as classes do Twitter Bootstrap, e é isso que eu vou utilizar. Voltando aqui na minha interface, ao atualizar, perceba que eu tenho ali, e quando clicar ele já... por ser um arquivo file do HTML, ele já funciona. Obviamente que não tem nada gerenciando o upload desses arquivos. Então eu seleciono, mas nada acontece, tá? Voltando aqui no código-fonte do fornecedor do plugin, eu vou copiar o que está aqui dentro. Até aqui, tá? E aí eu já explico o que eu estou utilizando. Então, ponto e vírgula para fechar. Olha só, eu vou minimizar todos esses daqui, inclusive este daqui, para poder explicar. Então, quando o documento for carregado, documento ready, eu vou fazer uma referência ao file upload, porque eu vou precisar utilizar mais de uma vez, eu vou acondicioná-lo numa variável. É um bom costume fazer o cache da referência a um elemento HTML. Então, beleza. File upload. Aqui é o que aplica, este método aqui é o que aplica o plugin ao elemento file upload, que é um HTML do tipo file. Então, jQuery, tá? É o que eu estou usando aqui. Dentro deste objeto, eu vou configurar o plugin file upload, que é o que está sendo feito aqui dentro. Então, a URL vai ser /upload. Isso eu já vou configurar lá nas rotas do Laravel. Type JSON podemos manter. Quando o upload for terminado, por enquanto eu não quero fazer nada, mas eu farei alguma coisa. Já durante o progresso, tá? Esses dois aqui são event listeners. Quando o file upload disparar o evento done, este callback será executado. Durante o progresso do envio, este método será frequentemente chamado até que o envio seja finalizado, e aí ele vai apurar como está o progresso do envio, e aí ele vai atualizar a barra de progresso de acordo. Tá vendo? Progress bar é exatamente o que nós temos aqui. ID progress, class progress bar. Tudo bem? Legal. Então, eu preciso agora criar esta rota, que vai ser uma rota do tipo post, porque eu sei que esta chamada JAX que está sendo feita aqui é uma chamada do tipo post, e aí eu vou criar no meu routes.php. Upload. E aí eu preciso de um método, eu vou utilizar o próprio home controller para acondicionar os métodos de gerenciamento desta ação de upload. Então, como toda rota, eu configuro dando um nome para ela. Primeira coisa, files.upload. E aí vai utilizar o home controller @upload. Legal. Vou até o home controller e criarei upload. E o que eu quero aqui? Eu vou só dar um dump and die, o que? No request all. Só para retornar pro browser o que foi enviado na requisição. Tá legal? Ótimo. Então, com isso, eu já estou prontinho para chamar
fazer o upload do arquivo. Vamos ver se funciona. Posso fechar aqui. Vou trazer o console do Chrome DevTools. Vou selecionar uma imagem. E temos um erro 500. Vamos ver o que esse erro 500 diz para nós. Token Mismatch Exception. Então, veja. O fato de eu estar fazendo uma chamada POST faz com que eu tenha que automaticamente enviar o token de CSRF. Quando eu estou trabalhando com um form, basta eu colocar um campo do tipo escondido, tá? Que contém o token. Vocês com certeza já viram algo desse tipo aqui, ó, por exemplo, fora de contexto, tá? Input type hidden, name underscore token e value vai ser igual. Vocês com certeza já viram isso, né? Então este token será gerado pelo Laravel através deste método helper e será enviado na requisição, mas eu não tenho um form aqui. Então, por enquanto, eu vou até a pasta app-http kernel e vou desabilitar a verificação de CSRF token. Não é uma boa prática e eu vou reabilitar daqui a pouco. Eu só quero ver se a minha requisição está funcionando. Então, vou atualizar e vou tentar de novo. Agora ele deve funcionar. Perceba, status 200 e aqui eu tenho as informações que foram enviadas e chegaram até o meu controller. Perceba que eu tenho original name, MIME type, size, error e eu tenho, isso foi recebido numa variável files. Por que files? De onde veio esse nome? É exatamente o nome do campo do formulário. Tá aqui, ó. Name files. Poderia ser qualquer outro nome. Se eu colocar o nome de documento, quando eu atualizar e enviar, o nome da variável recebida lá no request será documento. Tá legal? Então eu vou manter documento. Não é nenhum problema, mas eu vou reabilitar o CSRF token e a partir de agora ele passará a dar erro de token novamente. Nós vamos resolver isso da forma correta, tá? Legal. Então, o que eu quero? Eu preciso passar o token, eu preciso fazer com que o token chegue com a minha requisição. Então eu preciso passar alguma coisa nesta chamada Ajax que foi configurada aqui. Existe, e isso eu peguei da documentação do plugin, uma forma de passar através da propriedade form_data. Então, aqui é só eu passar um objeto com a propriedade token e aí eu preciso passar o token aqui. Mas como que eu vou gerar esse token? Esse token eu vou gerar aqui no Blade. Então veja, eu vou localizar o meu input file e eu vou complementá-lo com o atributo data-alguma coisa. Data-token vai ser igual a CSRF token. Então isso vai gerar um token e vai associar a propriedade data do input. Se você não sabe o que é o data traço, é uma forma de você atrelar outras informações a qualquer elemento HTML. Isso faz parte da especificação do HTML5, é seguro de usar, é cross-browser total e é uma mão na roda. Tá legal? Agora, como que eu acesso isso lá no meu JavaScript? É só eu pegar o file upload, que é um elemento jQuery, e aí puxar aqui o token. Só isso, tá? Este objeto aqui será passado com a requisição. Uma vírgula aqui para não quebrar a configuração e vamos ver se agora funciona. Agora sim. Perceba que na requisição o token foi enviado. Legal, né? Então isso é uma forma de você continuar trabalhando dentro da segurança do CSRF, sem precisar desabilitar a verificação de CSRF do Laravel. Legal, vamos seguir. Agora que eu tenho o arquivo, eu quero salvá-lo, né? Então, a primeira coisa é voltar aqui ao... Aliás, eu vou aproveitar que, perceba, eu vou aproveitar que eu estou passando dados adicionais
eu quero passar também o ID do usuário, pois eu vou precisar. Então, eu vou copiar user ID. E aí, como que eu pego o user ID? App, não, é auth user ID. No auth user, eu tenho o usuário logado. E aí, eu pego, ele vai ser um model, e no model eu pego a propriedade ID, tá? Já lá no meu JavaScript, eu ponho vírgula, aí eu vou dizer user ID é igual file upload.data, aí tem uma pegadinha aqui, user ID. Perceba, o data traço, eu usei user traço ID. Isso é como se costuma colocar uma propriedade no HTML, separado por traço. Isso não é uma obrigação, mas é uma convenção bastante utilizada. E isso chega na forma de camel case, lá no JavaScript. Tá legal? Então, mais uma dica aí para você. E aí eu só quero ver se a minha requisição está... Nesse momento não será ainda passado, porque eu não atualizei o browser, né, a app. Mas agora user ID 2 também está chegando. Então agora eu tenho tudo o que eu preciso para que o upload seja feito. Então está na hora de começar a tratar isso lá no servidor. Ok. O token eu não vou utilizar para nada. Porém, aqui eu vou pegar uma referência ao arquivo, então é request file, e o nome do campo é documento, legal. User ID vai ser request get user ID. Aí eu quero o que? Storage path. Eu quero storage path. Esse método helper do Laravel vai me dar um caminho para onde? Para a pasta storage. Legal? E aí eu quero documentos ponto o que? User ID. Então eu estou criando uma pasta documentos, caso ela não exista, e user ID, caso não exista. Ok. Aí eu preciso do nome do arquivo. Então, file name vai ser igual file get client original name. Esse é um método provido pela classe file, tá? E me traz o nome original do arquivo. Aí eu simplesmente dou um file move. E aí eu vou passar dois parâmetros aqui. Storage path e file name. Simples assim. E aí eu vou retornar isso aqui, porque isso vai me retornar um true ou false. Ok. Vamos ver se deu certo. Na verdade, ele me retornou foi o nome do arquivo, mas tudo bem. Acho que o upload foi feito. Vamos ver aqui, ó, storage, documentos, mas teve um problema, ele não colocou o user ID. Ele jogou direto dentro de documentos. Então eu quero entender por que isso aconteceu. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu retornar o user ID no upload para ver o que acontece. Tá nulo. Ok. Deixa eu entender por que está nulo. Data user ID igual a 2. E no meu script deixa eu analisar aqui o que foi enviado. Ó, ele está saindo como user ID minúsculo. Tá vendo aqui, ó? Então, deixa eu ver se fui eu que escrevi alguma coisa errada. Eu venho em Home. Fui eu que escrevi errado. Ok, user ID. Agora sim, eu atualizo.
Vou selecionar o arquivo. Agora sim. E dentro de documentos, pasta número 2 e está lá o arquivo. Eu vou deletar este daqui. Então, parte do que eu queria demonstrar já está sendo feito, né? Eu estou fazendo um arquivo chegar até o controller e armazenando. Mas lembra que eu quero fazer uma referência a esse arquivo no banco de dados e quero também que o arquivo esteja vinculado ao usuário. Então eu quero fazer duas coisas aqui. Primeiro eu vou em User e vou também em File. Eu vou nos dois models. E aí eu vou criar aqui o que? Relationships. Ok, então public function user return pertence a, tá? Então ele pertence ao model user na propriedade user ID. Legal. Já no user, aqui embaixo, eu vou dizer que, também um comentário, public function files, aí return this has many, ou seja, um usuário possui muitos arquivos. Com isso, eu consigo, tendo o usuário carregado, trazer os arquivos associados. E, tendo um model do tipo file, eu tenho como saber quem que é o user, que é o dono daquele arquivo. Veremos isso na prática já já. Então, agora sim, o que eu farei? Primeiro, eu vou fazer alguns comentários aqui para o meu model não, desculpa, o meu método não ficar muito bagunçado. Então, primeira coisa é request related stuff. Depois, eu quero storage related e por fim, database related. Tá, ok. Então, aqui eu quero um file model para o nome não colidir com este file que está aqui. Ele vai ser um new app file. Aí eu vou dizer que o name é igual a file name. E é só o que eu quero armazenar para este no registro do banco de dados. Aí eu vou trazer o user, que é app user find user ID. Aí no usuário eu vou dizer que files save file model. Se eu tentar salvar o model direto, o file direto, o Laravel vai me dar um erro, tá? Eu preciso criar em memória o model do tipo file, o model do tipo file, e aí associar ao usuário. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas também não é muita coisa, tá legal? E aí, com isso, o registro já será criado no banco de dados. Vamos ver? Subir. Quero primeiro ver se o arquivo físico foi criado, ele está lá. E agora, por fim, eu venho em Files e está lá o registro criado. Perceba que a foreign key em ação, se eu clicar nesta setinha, ele me leva para o registro, que é o pai, tá legal? E se eu adicionar outro arquivo, perceba que ele vai adicionar mais um ali. Legal. Então agora o que eu quero fazer? Eu quero, quando eu receber a resposta, eu vou continuar retornando isso daqui. Eu achei que retornava true ou false, ele está retornando o nome do arquivo, não há qualquer problema. Para facilitar as coisas, independente do que for a resposta, eu quero neste callback aqui só dar um refresh na página. Então é window location.reload. Então toda vez que um novo arquivo for enviado, ele vai fazer o reload da página. Na verdade não fez, acho que eu esqueci de atualizar, deixa eu ver. Foi isso mesmo. Não fez.
fez, ou se fez, fez muito rápido, né? De qualquer forma, eu vou continuar aqui e depois eu corrijo isso, se for o caso, tá bom? Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero só mostrar eu quero mostrar os arquivos do usuário. Então, o que eu tenho aqui? Ao invés de eu pegar o usuário aqui, eu vou passar através do controller para cá. Então, no Home Controller, eu quero pegar o método que devolve aquela view. Está no index. Fácil. Então, eu vou fazer o seguinte. User ID vai ser igual ao usuário logado e ID. Aí eu vou fazer o seguinte. User vai ser igual a alguma coisa. E aí eu vou retornar user. Legal. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou retornando o user que já está carregado? Porque eu quero mandar o user já com os arquivos que estão associados a ele. Aqui no usuário logado, usando dessa forma, ele já não traz os arquivos. Não é o ideal, tá? Eu estou fazendo isso só para exemplificar para você como você já carrega, como você faz o eager loading, que é você carregar o model e os relacionamentos que você tem interesse. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos supor aqui que eu tivesse obtido esse user ID de uma outra forma e não através do usuário logado. Então vamos lá. App user with. Aí eu vou utilizar o nome do relacionamento, tá? Eu venho aqui em user. Qual que é o nome do relacionamento? É files. Então, with files, find, aí eu vou passar user ID. E para facilitar, eu vou dar um toArray, só para a gente facilitar o nosso dump and die aqui, que é o que eu vou mostrar quando eu atualizar a tela. Ups! Legal, porque aqui dentro eu preciso trazer com a barra invertida. Ok. Então veja, eu tenho o usuário e aí eu tenho os 4 arquivos. Se eu não tivesse colocado with files, ele traria apenas o usuário e nesse caso era só eu utilizar o que já estava carregado no login, tá bom? Legal. Eu vou tirar o toArray e aí este user aqui será adicionado na minha view. Tendo o user na view, o que eu vou fazer aqui? Logo abaixo do progress bar, eu vou colocar uma tabela. Classe table. Isso aqui é tudo classe CSS do Bootstrap. Aliás, eu devia criar um snippet para isso, né? Não sei nem se eu tenho. Será? Não, não tem. Um dia eu crio. E table hover. Legal. Aí thead, th vezes 4. Aqui eu quero o nome. Enviado em... será que usuário? Sim, usuário, por que não ações? Tá legal. Agora aqui body, tr e td vezes 4 também. Aqui eu quero o seguinte. Eu faria um loop. For each, alguma coisa. Não dentro do tbody, mas somente nas linhas. E and for each. Legal. Aí, user, files. Acabei de demonstrar que o files é um array. As $file. Aí a primeira coisa eu quero o quê? File name. File created at user name. E aí aqui eu quero 2 botões. Botão pequeno e default por enquanto. E aí eu quero que seja download e excluir. Para o download eu quero que seja um botão verdinho e no excluir eu quero que seja um botão vermelho. Ok.
atualizei, está lá a minha lista de arquivos. Quando eu mandar um novo, se o reload está funcionando, não está funcionando, acho que agora é uma boa hora para eu entender por quê. Voltando aqui, no Dawn ele executa um function, window location reload, será que não é isso daqui? Quem sabe o Google não dá uma ajuda. W3 Schools de jeito nenhum. Document Location Reload. Vamos ver se é ao invés de window. Document Location Reload. Pode ser. Interessante, ele não está fazendo e eu quero que ele faça. Será que é porque eu tirei? Não, não é possível que ele está dando erro porque eu tirei os parâmetros. Ele teria acusado um erro, né? Mas vamos lá, continuemos tentando. Não. Ok, então vamos à página do plugin. File upload. Não é isso que eu quero. Ok. Eu vou em Documentation, Options, Events, não tá fácil a minha vida, viu? Tá aqui. File upload completed. Vamos ver se é isso. Ah, tá. É o seguinte. Bind. File upload completed. Agora eu acho que vai. Depois eu explico o que eu fiz, tá? Deixa eu só ver se é isso mesmo. Não. Não é e ele deu um erro ali. Unexpected string. Ah, tá. Também não. Ah, tá. File upload.bind. É porque é aqui, ó. Eu tô no lugar errado. Eu esqueci a minha cola em casa, tá? Aí dá nisso. Vamos lá. Também não. Não é possível. Não é possível que isso vai estragar um screencast que vinha tão bem. Bom, saiba que ele está atualizando, tá? Eu vou partir daqui para não tomar muito tempo, que esse screencast já está por demais longo. Então agora eu quero trabalhar no download e excluir, só para fechar com chave de ouro. Então como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou criar duas novas rotas. Então eu quero que essas rotas sejam get. Uma será remover e a outra será download. Destroy. E aqui também. E aqui download. Ok. Eu preciso passar alguns parâmetros, então vou passar aqui dois segmentos dinâmicos. O primeiro e o segundo. O primeiro vai ser User ID e o segundo vai ser File ID. Mesma coisa para ambos os métodos. E eu vou passar o download para cima do remover. Ok, então eu vou utilizar as duas rotas aqui. Lá no meu home, aqui nos botões, eu vou mudar aqui para A. E aí eu vou pôr href
uma rota. Será Files, Download. Aí eu preciso passar 2 parâmetros. Então vou passar um array aqui dentro do método helper route. Primeiro é o user ID e o segundo é file ID. O user é o user que foi passado para a view e o segundo é o file que está neste passo do loop. Tá legal? Mesma coisa eu vou fazer para o link de destroy, que é o excluir. Só que aqui vai ser destroy. Se eu conseguir atualizar é porque deu tudo certo. Perceba lá no rodapé, eu tenho downloads 2/1 e excluir 2/1. Só que esse 2/1, 2, 3 está meio esquisito. Não está muito óbvio quais são essas informações. Então vamos melhorar isso um pouco e agora eu vou tirar proveito do fato de eu estar linkando para a rota ao invés da URL. O que eu vou fazer aqui? Usuário, aí eu vou passar este user ID para cá, /download, /file ID. Isso vai mudar a estrutura do link, sem que eu precise mudar nada na minha view. Perceba lá no rodapé, agora sim, tem a URL, o domínio, /usuário, /2, /download, /1. Aí está um pouco melhor. Mesma coisa eu vou fazer para o /remover e legal. Então o excluir também está legal. Só para ver se está funcionando, o que eu vou fazer? Nos 2 métodos que eu vou criar agora no meu home controller, então eu tenho o download e aí eu quero user ID, file ID e aí destroy a mesma coisa. E aí eu vou dar só um dump and die. Nos 2 métodos, só para ver se as informações que eu preciso estão realmente chegando lá no controller. Então no download está e no remover também. Então vamos tratar primeiro do download. Eu preciso pegar uma referência ao file, então é app file find e aí file ID. Quero também pegar emprestado, já que eu não preciso ficar digitando de novo, o caminho aonde o download do arquivo será feito. E aí eu quero o seguinte, return response. Eu estou dando uma resposta à requisição download e aí eu vou passar o storage path ponto o file -name e aí eu vou pôr uma barra, tá? E legal, com isso o download já vai funcionar, eu tenho certeza. Clicando aqui, perceba que o download foi feito, está lá, bonitinho, tá? A mesma coisa para os demais. Bacana, facinho, né? Todo o poder do Laravel com tudo que ele já traz pronto. Agora vamos excluir o arquivo. Mesma coisa, eu vou copiar tudo disso daqui para já reaproveitar algumas coisas. Então, eu tenho o storage, então ao invés de eu retornar isso daqui, eu vou dar um unlink. Esse unlink ele é do próprio PHP. Então aqui eu já vou remover o arquivo físico, mas eu quero remover também o arquivo que está no banco de dados, o registro, na verdade. Eu já tenho aqui o file, tá? Para eu remover, eu não preciso remover utilizando o usuário. Eu posso simplesmente dar um file delete e aí eu vou dar um return redirect back e ainda vou passar uma mensagenzinha de sucesso para minha view with success e arquivo removido com sucesso. Opa, acho que estamos quase terminando, hein? Vamos lá, testando aqui. Eu vou excluir este daqui.
TD perdido ali, esqueci de salvar. Como é que funciona isso? Atualizei. Removi. Beleza, tá removido. Tá removido daqui também. E com certeza está removido daqui. Eu acho que não. Deixa eu tentar um outro. 108483222. Então vamos lá. 108, esse daqui. Excluir. Tá sim, tá sendo removido. Esse aqui é um outro arquivo que estava perdido ali com um nome parecido. Então vamos só agora exibir a mensagem logo acima da table. Eu quero fazer um if session has o que? Success, que é o nome da propriedade que eu estou passando. And if, aí eu quero um div alert success. E aí aqui dentro session get success. Beleza. Arquivo removido com sucesso e assim por diante. Então a única coisa que eu fiquei devendo foi a parte do reload do JavaScript, que eu não tenho a menor ideia do porquê não está funcionando. Eu tenho só um arquivo órfão ali que eu vou remover na mão. E aí, perceba que selecionei, foi feito, atualizou, tá lá. Tá? Eu tô dando um refresh manual aqui, mas você pegou a ideia de que tá feito. Então, para facilitar, eu não tenho subido o código-fonte do que eu tenho feito para o GitHub. No caso, como esse é um exemplo um pouco mais difícil, eu vou subir o código para o GitHub para que você tenha aí como base. E é isso aí. Ufa, eu fiquei até cansado, mas deu tudo certo, quase tudo certo, mas eu acho que vocês pegaram a ideia. E é isso aí. Agradeço por ter assistido e até o próximo Screencast do Vedovelli. Eu gostaria de aproveitar também falar brevemente sobre o meu curso de Laravel 5, que será ministrado pela Eduqui a partir do dia 23/5, então será online. Serão 4 sábados das 8 ao meio-dia. Você poderá não apenas participar da aula online junto com o restante da turma, interagir comigo e com os outros através do chat, como você poderá também baixar as aulas gravadas para assistir quantas vezes forem necessárias. Tá legal? O valor do investimento é R$ 350, tá? Tá bem justo, tá bem acessível. E é isso aí. Se você gosta das minhas aulas online, saiba que agora você tem um curso completo sobre Laravel 5. Então, o endereço é esse, eduqui.com/pt/curso/Laravel-5. Se você for lá na página de entrada do Eduqui, você vai ver o curso listado bem aqui, ó. Neste momento, ele é o primeiro. E também tem aqui o curso de Angular, que é meu, esse já passou, porém, as aulas ainda estão à sua disposição, caso você queira adquiri-las. Então são 16 horas de curso, foram 4 sábados, foi no mês de março e abril, e você pode comprar todas as 4 aulas e assistir no seu ritmo, tá legal? Então é isso aí, obrigado por ter assistido e espero vê-lo no curso como meu aluno. Um forte abraço do Vedovelli.